gente, mais um decreto do presidente Lula, né, que na prática ou na teoria visa prejudicar os beneficiários do BPC, e eu já vou contar todos os detalhes dessa informação que saiu no jornal Folha de São Paulo, para você ver o perigo desse decreto, né? Mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e também o seu hypar. Olha, meus amigos, o título da matéria diz o seguinte, né? Decreto do presidente Lula abre caminho para uso de dados de luz e telefone na fiscalização de usuários do BPC. Ou seja, meus amigos, a privacidade dos beneficiários do BPC a cada dia é jogado no lixo. Eu acho, gente, que o beneficiário do BPC é um ser humano como qualquer outro. Ele tem que ter a sua privacidade resguardado por lei, mas infelizmente não é isso que vem acontecendo. Vocês lembram, gente? Vocês lembram lá no tempo que se discutia o pente fino, né, do Michel Temer, chegou a cogitar, por exemplo, de quebrar o próprio sigilo bancário dos beneficiários do BPC, né? Já era uma tragédia, graças a Deus o Congresso Nacional não permitiu, né? Agora, esse decreto do Lula, gente, também ele é, na minha modesta opinião, complicadíssimo, porque vejam só, vamos imaginar que de repente descobre aí que às vezes a conta de luz está no nome de um beneficiário do BPC, está pagando lá 400, 500 conto, o governo pensa, poxa, mas se ele está pagando tão alta energia elétrica, é sinal que ele tem bens materiais, leva uma vida de luxo, né, gente? Ou seja, olha só aonde chegou o governo federal nesse aperto em relação ao BPC, né? Ou seja, fiscalizar ainda mais esses dados públicos. Você já vai entender todos os detalhes. Na minha modesta opinião, é mais uma maldade. Olha, gente, eu nem sonho imaginava que o governo do presidente Lula fosse tão cruel para o BPC como está sendo. Você pode ver, gente, o benefício mais perseguido na gestão do terceiro mandato do presidente Lula, sem sombra de dúvida, é o BPC, né? Principalmente porque está crescendo, né? O ritmo de crescimento do BPC, de concessão do BPC, está muito acima, né, do que é previsto, né, pelo governo. Olha, meus amigos, um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva abre caminho para que o Ministério da Gestão e da Inovação de Serviços Públicos acesse dados pessoais armazenados por órgãos públicos de prestadoras de serviço como água, saneamento, luz, telefonia, internet. O texto não detalha como será o armazenamento, né? Ou se haverá a anonimização, né? Ou seja, impossibilitar que se vincule um dado sensível ao dono dele. Gente, ou seja, então, na concepção do governo federal, um beneficiário do BPC não pode ter luz, não pode ter telefone, não pode ter internet, né? É bastante complicado, ou seja, o governo federal querendo usar esses dados. Olha, o Pedrinho tem internet, olha lá, ele assina a internet lá na tal operadora. Olha, o Pedrinho tá pagando 300 conto energia. Olha, o Pedrinho tá fazendo isso, o Pedrinho tá fazendo aquilo. Gente, pelo amor de Deus, aonde nós vamos chegar dessa maneira? Aqui eu falo, gente, todo brasileiro, né, tem direito à sua privacidade. Por que que os beneficiários do BPC não podem? Só a Anatel, por exemplo, supervisiona, gente, mais de 219 mil entidades prestadoras de serviço. Ou seja, a Anatel, né, poderia repassar esses dados dos beneficiários do BPC, né, para o próprio Ministério, né, de Inovação, que passaria essas informações, digamos assim, ao MDS ou também para o próprio INSS. A estatal Dataprev vai analisar essas informações para aperfeiçoar o processo de verificação de requisitos para a concessão e manutenção e ampliação de benefícios da Seguridade Social, diz o decreto 12.428, né, que foi publicado no Diário Oficial da União. O texto fez menção explícita ao benefício da prestação continuada, né? Agora, gente, as entidades, digamos assim, da sociedade civil expressaram
preocupação com o risco de que o governo crie um sistema de avaliação automática do perfil do beneficiário, de que haja risco excessivo nessa atividade de análise de dados. Ou seja, né, gente, começar a cortar benefícios, né, baseado nessas informações de cruzamentos de dados, né, ou então nem conceder benefício a novos beneficiários, né, depois de fiscalizar, como por exemplo conta de água, conta de luz, conta de telefone, conta de internet e assim sucessivamente. Gente, e sabe, esse tipo de informação, o que vai acontecendo? Vai fazendo que cada dia mais o beneficiário do BPC, né, tenha que colocar a conta de luz no nome de um vizinho, tem que colocar a internet no nome de outras pessoas, porque tá ficando cada vez mais complicado. Só que a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, informou à Folha que instaurou um processo para avaliar a compatibilidade da operação do compartilhamento de dados determinados, né, pelo governo, ou seja, a lei que protege os dados, né, das pessoas, que está sendo, digamos assim, jogado no lixo por parte do governo federal. Tudo isso em nome do anseio de cada vez mais cercear o direito dos beneficiários do BPC, né? E também isso começa pelo BPC, gente, daqui a pouco vai em todos os outros tipos de benefício. Ainda existe um histórico de derrotas no STF, né, do governo Bolsonaro por medidas similares. Ou seja, gente, o Bolsonaro também tentou usar esse tipo de informação, né, para digamos assim, para monitorar o BPC, só que teve derrotas no STF, né? O STF não permitiu que o governo do Bolsonaro fizesse essas atrocidades, né? Então já começa por aí, né? Que se o governo insistir nessa historinha aí, pode cair no STF. É procurado pela Folha, ou seja, a Folha entrou em contato, né, com o Ministério de Gestão e Inovação e em nota, né, diz que vai publicar uma versão alterada do decreto na semana que vem, que abrirá uma consulta pública sobre a portaria regulamentadora, né? Ao dialogar com diferentes atores sobre essa regulamentação, foram levadas preocupações que serão endereçadas como alteração do decreto. Gente, esse decreto é uma coisa só, né? A Folha trouxe a verdade como ela é. O governo, né, quer usar esses dados dos beneficiários com um único intuito. Não é para colocar novos beneficiários. Obviamente, é para tirar aqueles que já estão recebendo o BPC e até mesmo dificultar novas concessões, né? Porque o direito à privacidade, né, com esse decreto que foi publicado pelo presidente Lula, literalmente foi jogado no lixo. Ou seja, ter acesso aos dados, né, de conta de luz, ter acesso aos dados de conta de internet, de telefonia e por aí vai. Daqui a pouco vai ter acesso de banco, daqui a pouco vai ter acesso de todas as outras áreas, né? Eu, na minha modesta opinião, gente, eu acho que o INSS, que o governo federal deveria ter acesso apenas dos dados do SUS, né? Porque aí sim traria bom proveito, digamos assim, para os aposentados, para os pensionistas e para os beneficiários do BPC. Agora, usar outros tipos de dados, né, que estão armazenados, né, em sites, por exemplo, de órgãos, como a qual eu já acabei de mencionar, eu acho que isso deveria ser crime e deveria ser, inclusive, o governo federal deveria ser punido por esse tipo de situação, né? A nova versão irá deixar claro que apenas o endereço será compartilhado e o CPF do cidadão preservado conforme previsto na lei, né, que garante, né, a privacidade do brasileiro, né? Não permitindo a identificação do cidadão, mas não permitindo, né, gente? O INSS vai ter acesso, o INSS, o MDS vão ter acesso a essas informações. Infelizmente, né, esse decreto, né, do jeito que tá, não dá para ficar e precisa ser alterado, porque senão de fato vai acabar, né, num futuro próximo prejudicando ainda mais os beneficiários do BPC. Porque hoje, gente, vamos ser bem sinceros, né? O pessoal do BPC vem sofrendo uma cacetada atrás
da outra, né? É uma perseguição sem tamanho. Eu desconheço, gente. Já passamos, né, pela época do Michel Temer, foi um tempo sombrio, muito difícil para os beneficiários do BPC, mas o aperto mesmo foi grande em cima dos aposentados por invalidez, né, e do pessoal do auxílio-doença, lá no mandato do Temer, né. Aí chegou a época do Bolsonaro, né, ele ia apertar também os beneficiários do BPC, não deu por causa da pandemia, né, e também, como a própria matéria do jornal Folha de São Paulo, o Bolsonaro sofreu várias derrotas no STF, né? Porque ele queria também usar esses dados, né, para, digamos assim, descobrir os beneficiários do BPC, né, para saber realmente se aqueles beneficiários atendem o critério de lei, né? Porque fazendo esses cruzamentos de dados, o governo federal, né, faz uma investigação profunda em relação àquele beneficiário. Não conseguiu porque o STF não deixou, né? Por quê, gente? Não é que o STF queria proteger fraude, é que o STF protege os dados pessoais, né, do BPC, como o beneficiário do BPC é um ser humano como qualquer outro, ou seja, deve ter os seus dados mantidos em sigilos, né? Em sigilo. E aí, depois passou o mandato do Bolsonaro, veio o mandato do Lula, e a perseguição, né, ainda está sendo maior, né? Vamos esperar, gente, esperar que logo volte a calmaria, né? Porque, gente, é que com essa pressão do governo federal, aqueles deficientes que estão aí há 10, 15 anos recebendo o BPC, 20 anos, gente, eles começam a ter incertezas, né, se futuramente vão continuar recebendo o benefício, né? Mas então, esse decreto, né, segundo prometeram para a Folha de São Paulo, né, ele vai ser revisado. Agora vamos acompanhar, gente, vamos acompanhar tudo, né, sobre esse decreto 12.428, que é um decreto cruel para os beneficiários do BPC Loas.